alô, alô. Por favor, você que já está conosco aí, confirma áudio, confirma tudo aí, vê se está tudo certo, para a gente estudar o Evangelho de Lucas, capítulo 7 e parte do capítulo 8. Boa noite, Marcele. Deus abençoe, Dinha, pessoa querida, maravilhosa. Hoje é aniversário também da Luíde, pessoa muito querida. E nós vamos estar orando pela Luíde. Mais um ano, mais um aniversário. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Boa noite. Você que já está conosco aí no Facebook, por favor, nos dê aí a sua presença. Eu preciso que você coloque qualquer comentário aí, boa noite, igual a Iniceia acabou de fazer, porque a gente consegue identificar quem está conosco aí no Facebook. Tá bom? Senão só aparece um número lá para mim, sem eu saber quem são. Né? Por favor, bote aí um comentário. Já quero começar essa noite. Dilma, boa noite, Dilma. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que bom que você está aí com a gente. Irmãos, eu fiz um teste, nós fizemos um certo diagnóstico no nosso computador, que é onde a gente faz essa transmissão. Nós também estamos lá pelo Instagram, né? Começando agora. A Cida, boa noite. A paz do Senhor, Deus abençoe, Cida. Mas o nosso computador está desligando, então se cair a conexão, a gente vai refazê-la. Se você preferir estar no Instagram, ela está mais estável no Instagram do que no Facebook. Tá? Então, vai estas primeiras palavras. Você também, pedimos a você também, por favor, faça já o compartilhar dessa mensagem com outras pessoas aí do Facebook, e enfim, para que... já entendi. Para que outras pessoas sejam alcançadas com a graça do Senhor. Tá bom? O Alan Souza, tudo bem, Alan? Um abraço a essa família linda, meu amigo, meu irmão. Bom estar aí você conosco. Você também, eu quero pedir para você que já está conosco, achar sua Bíblia. Está com a sua Bíblia aí à disposição aí, porque nós vamos estar usando de maneira... o tempo todo a sua Bíblia, e também você está com a caneta para você fazer as suas anotações. Oi, Natalice, boa noite, bom te ver aí, menina, Deus te abençoe. E a sua Bíblia, a sua caneta, e também você poder compartilhar essa mensagem aí com seus amigos no Facebook, tá bom? A conexão no Instagram ainda não entrou, estamos trabalhando aqui para colocá-la para entrar. Deixa eu fazer um caminho de volta aqui, porque a gente não estava funcionando. Está conectado. E a gente vai também iniciar lá no Instagram, né? E abençoar as vidas das pessoas, que é nosso intento, né? Então, por favor, dá sua boa noite aí. Temos 9 pessoas aí conosco aí no Facebook. Compartilhe essa mensagem, abençoe outras vidas. Isso aí, Kátia, boa noite. Deus abençoe sua vida. Como é que tá esses meninos aí que você cuida? Tá tudo bem? Manda notícia aí do Rodrigo, daquele meninão, seu filho. A bênção do Senhor esteja sobre vocês, sobre sua casa. Agora sim, nós entramos no Instagram e vamos começar o nosso estudo bíblico. Boa noite, Valquíria. Bênção do Senhor, Deus abençoe. Fátima Lima assistindo, legal, Deus abençoe. Muito bom. Aliás, perdão, família, eu sou um dislexo mesmo, né? Família Lima assistindo. É isso aí, Kátia, Deus abençoe. Como eu falei, existe uma instabilidade no nosso computador aqui, de estar reiniciando automaticamente, sozinho. A Cássia também está conosco. Boa noite, Cássia.
no Instagram ele está mais estável, tá? Então, possivelmente nós não conseguimos, nós tivemos um técnico aqui ontem, trabalhou até tarde para ver isso, mas eu acho que não conseguiu resolver. Eu já fiz teste, então no Instagram está mais estável. Aí nós temos aí Pastéis da Branca, minha irmã Cleide. Seja bem-vinda, Cleide. Deus abençoe. Nós temos aí a Dessa Isabel, né? Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe. Dessa Isabel entrou aí conosco no Instagram. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, nosso estudo bíblico vai a partir do Evangelho de Lucas. Estamos estudando todo o Evangelho de Lucas já há algum tempo e nós vamos continuar estudando. Esteja aí com a sua Bíblia, com a sua caneta para fazer as suas anotações e aperta aí, você do Instagram, esse aviãozinho que tem aí, um símbolo de um aviãozinho de papel, você vai poder chamar os seus amigos para participar com você desse estudo bíblico. Você do Facebook também, de igual modo, pode também compartilhar. A Luísa não entrou, é a aniversariante do dia. A Sandra está aí. Sandra, bênção de Deus, como é que é bom estar com você, Sandra, aí no Facebook. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe poderosamente. E eu quero pedir então a vocês, que como eu estou aqui sozinho, é claro que a Cássia também pode me ajudar, que ela também está. Robson Silva, seja bem-vindo, meu irmão. Robson Luiz Silva, Deus abençoe. Ela também está, mas ela pode nos ajudar. Mas seria legal se você segurasse um pouco seus pedidos de oração. No final nós estarmos orando com todos vocês. Então aí a gente coloca os pedidos de oração de uma vez só e aí a gente fica mais fácil a gente ter atenção, tá? Aos pedidos de oração. Então sejam bem-vindos em nome de Jesus e nós vamos começar então o nosso estudo bíblico no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Então abra sua Bíblia aí, Evangelho de Lucas, capítulo 7, e vamos começar então o nosso estudo bíblico, tá bom? O Evangelho de Lucas, como eu já falei, ele é o boa noite, a paz do Senhor. Isso. É um evangelho que o Lucas é um médico amado, referido assim por Mauro também chegou aí. Mauro, seja bem-vindo, Deus abençoe, aqui no Facebook, né? É um médico amado, Paulo se refere a ele como médico amado, e ele então faz todo um apanhado. Ele é o escritor de Lucas e também de Atos dos Apóstolos, e a tese, o que ele defende é um Jesus que veio para todos, não veio só para os judeus, mas veio para toda a humanidade, e ele está focado, né, o seu escrito em destacar a atenção que Jesus deu aos estrangeiros que não eram vistos pelos judeus daquela ocasião, e também aos pobres e necessitados, pecadores de uma maneira geral. Então todo o apanhado de Lucas vai ser confirmando essa sua premissa, essa sua tese, isso que ele está ensinando. E aí eu queria destacar no capítulo 7, verso 6, Jesus foi com eles e já estava perto da casa do centurião e mandou os amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço recebê-lo debaixo do meu teto. Jéssica, que bom ver você aqui, Jéssica. Deus abençoe aí. Que bom mesmo, estou feliz de ver você, Jéssica. Deus abençoe. Vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. As pessoas falam que a Bíblia ela é complicada, ela não é não. Quando a gente tem o Senhor, né, da Bíblia, a gente vai lá e fala com o autor, né? E é justamente isso que eu quero convidar você a estar fazendo conosco nesse momento, conversando com o autor da Bíblia, aquele que é o escritor, que é a palavra de Deus. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Então, meu convite a você nesse momento, baixar a sua cabeça, deixar as coisas que às vezes perturbam a nossa alma e realmente estarmos dispostos, disponível à palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado por esse momento. E, Pai, pedimos que o Senhor possa estar falando nas nossas vidas, nos nossos corações, porque nós precisamos do Senhor para entendê-la e, mais do que isso, aplicar em nossas vidas. Porque não faz sentido entender a palavra sem
ela ser uma vivência em nossos corações. Então, dá a tua bênção em nome de Jesus. Amém. A Irene, boa noite, Irene, querida, lá de São Gonçalo, boa noite, Irene, Deus te abençoe poderosamente. Como é que está essa família linda aí, essas meninas? Irene tem uma renca de netas, uma turma grande. E vamos lá, irmãos, capítulo 7, então, esse é versículo 6, né? Jesus foi com eles, mas já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomode, pois não mereço receber debaixo do meu teto. O centurião, irmãos, o primeiro momento do capítulo 7, nós vemos um centurião que ele pede pelo seu servo. E Jesus está interessado nesse homem e vai falar a esse homem. No capítulo 7, o resumo dele, como firmamos e falamos que o Evangelho, tudo bem, Irene, graças a Deus por essa notícia. O Evangelho de Lucas, ele está firmado em propor a cada um de nós que Jesus ele é esse que veio pregar para todos, falar para todos. Então Jesus está interessado no todos, não só nos judeus. Então, e ele vai consolidando a sua tese, que Jesus ele tem autoridade tanto sobre a vida quanto sobre a morte. E a gente vai ver isso no capítulo. A cura do servo de um centurião e o filho da viúva, né? Que é chamada viúva de Naim, e também no capítulo 7 ele vai aceitar a adoração e a reverência de uma pecadora, uma mulher que ninguém gostaria de estar com ela. Então nós vamos caminhando aí no capítulo 7, de 1 ao 10, aqui, o que se apresenta aqui diante de nós é um centurião. E aí, olha só o que o texto diz: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo em Cafarnaum, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem ele muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciões dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus, com instância suplicava, dizendo: este homem é digno que te faças isso, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião lhe enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomode, porque não sou digno que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, mando uma palavra ao meu rapaz e ele será curado. Também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. Digo a outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem Israel achei fé como esta. E voltando para casa, foram os que foram enviados, encontraram o servo curado. Interessante, irmãos, que texto interessante. Um centurião, que era um soldado romano, que tinha 100 soldados à sua ordem, um comandante do exército, ele pede, vai lá, os anciãos, fala, conversa com Jesus, manda ele vir. E quando Jesus chega perto da casa desse homem, ele já manda outros, fala assim: Senhor, eu não me acho digno do Senhor a Carla. Vamos estar orando por você, Carlinha. Daqui a pouco nós vamos estar orando pela sua vida. Eu sei que você vai ser operado. Daqui a pouco a gente vai estar orando por sua vida. Eu não acho que o Senhor é digno eu não me acho digno de receber o Senhor na minha casa. Por isso eu nem fui falar com o Senhor. Mas basta uma palavra para dizer uma palavra, meu servo será curado. Aí Lucas 7:7. Basta uma palavra, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra, irmãos. Esse homem, ele percebe a autoridade de Jesus. Ele vê Jesus não como alguém que pode solucionar o seu problema, mas ele vê a autoridade máxima de Jesus. Ele vê um homem
que é singular, é totalmente diferente, é um homem de autoridade, que tem autoridade sobre a vida e a morte, sobre a doença. E ele fala assim: Senhor, não me acho digno de o Senhor estar aqui comigo, mas basta uma palavra, não é só uma palavra, que se o Senhor der uma palavra, a coisa vai andar, a coisa vai acontecer. E é justamente isso. Aí, aqueles homens que foram lá falar e se interpor e falar para Jesus desse homem, eles dão um testemunho deste homem, fala assim: esse homem é um bom homem, é um amigo do povo. Ele se sente, e nós queremos interceder, e eles fazem todo esse pedido a Jesus. Quando Jesus percebe as palavras desse homem, ele fala assim, e agora quem dá testemunho não é mais o pessoal da cidade, é Jesus. E ele olha para aquelas pessoas que estão seguindo ele e fala assim: nem em Jerusalém vi alguém como este homem, nem em Jerusalém. Verso 9 do capítulo 7. Jesus admirou-se, voltando para a multidão que seguia, disse: eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. É preciso só uma palavra, gente. A gente precisa da palavra de Deus, da palavra de Deus. Para a gente compreender o que está acontecendo, para a gente perceber a ação de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de uma palavra de Jesus. Ele diz: vai, e acontece. E esse homem, ele voltando, aqueles que foram enviados, voltando para casa, voltando agora para esse centurião, já encontrou o servo curado. É interessante também notar a preocupação desse homem com os servos. Ele podia não ter essa preocupação, um servo a mais, um servo a menos. Não, é uma pessoa. Não é um servo que eu posso comprar outro ou pagar outro. Não, é uma pessoa. E ele está como centurião, como responsável de liderar e abençoar aquela casa, aquela família que certamente o servo tinha e precisava dele. Irmãos, aí nós vemos várias lições. Uma palavra de Jesus para a sua vida é o que você precisa. Interessante, irmãos, que Jesus está indo para uma vila chamada Naim. Aí eu estou lendo a partir do verso 11 até o verso 23. Aí nós vamos prosseguindo nesse estudo, onde tem o tema aí a ressurreição do filho da viúva de Naim. Interessantíssimo essa narrativa. Jesus está chegando naquela vila. Naim quer dizer formosura. É uma vila da Galiléia, localizada na base norte do pequeno Hermon. E aquela mulher perdeu seu filho. E Jesus chega e vê a procissão, vê aquele sepultamento acontecendo. E verso 11 do capítulo 7 diz: em dia subsequente, dirigiu-se Jesus à cidade chamada Naim. E ia com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximou da porta, eis que saía um enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Voltando o Senhor, compadeceu-se dela e disse: não chores. Chegando, tocou na esquirfe, e parando o que lhe conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Verso 15 agora, no capítulo 7. Sentou-se o que tivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele se divulgou por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Aliás, eu falei até o verso 23, mas até o verso 17. Irmãos, interessante, essa viúva havia perdido, claro, né, viúva, porque já havia perdido o marido. E agora perde o seu único filho. Irmãos, o que está em jogo aqui não só é a perda do filho, uma mulher que já havia perdido o marido. Irmãos, tem hora que a gente acha que a vida nos foi muito ingrata. A gente acha que todo mundo está contra a gente. A gente acha que a gente está sendo, assim,
parece que tudo dá errado. E a gente começa a culpar tudo e todos, e a gente entra numa espiral descendente e a gente não percebe o poder de Deus. A mulher perde o marido e agora perde um único filho. E o que ela perde, possivelmente perderia, era a sua própria vida, possivelmente, ou passar a viver uma vida de mendicância. Por que eu digo isso? Porque não existia pensão, não existia quem sustentasse aquela mulher. Uma mulher, ou ela casava de novo, para ter um marido para sustentá-la, e aí não se sabe a idade dessa mulher, possivelmente isso não é uma coisa muito fácil de acontecer, ou alguém da família passava a sustentar, que era também extremamente complicado. Então ela havia perdido o marido, estava enterrando seu filho, e caso algum parente não lhe estendesse a mão, ela estava com um futuro cheio de incertezas. Jesus chega àquela vila, vê aquela cena e compadece daquela mulher. Verso 14, chegando, se tocou na esquife e parando os que conduziam, disse, jovem, levanta, eu te mando, e ele levantou. Então, irmãos, olha que maravilhoso, como é bom a gente aprender. Agora tem uma Jacira, boa noite, Jacira, Deus te abençoe, lá em Minas Gerais. Esquife, irmãos, era uma urna ou um recipiente onde se guardava os ossos dos mortos, ou uma caixa, uma cama fúnebre que os judeus carregavam os seus mortos para o enterro. Jesus toca ali e manda que aquele jovem se levanta e cura, irmãos, de maneira extraordinária, porque o nosso Deus, ele cura. Jesus faz o que ele quiser, na hora que ele quiser e da forma que ele quiser, ele é Senhor. E isso, irmãos, denota para a gente a grandeza desse Jesus que pode fazer e pode abençoar e está aqui pronto a abençoar. A palavra é não chores. Mas esse não chorar é porque eu vou abençoar. Verso 13, eu estou aqui e eu vou abençoar a sua vida. Irmão, Jesus, ele é aquele que vai enxugar nos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Você já imaginou essa cena de Jesus indo lá e enxugando seus olhos? Não sei se você já passou por uma experiência dessa. Eu já passei por uma experiência muito, muito grande, quando a perda de uma filha, e me senti sozinho dentro do cemitério com uma caixa fúnebre debaixo do braço, e naquele momento eu me senti abraçado, não foi amparado não, mas abraçado por Jesus, como se ele mesmo estivesse sobre mim, colocando a mão sobre o meu ombro e falando assim, cara, eu estou contigo. Aquilo ficou marcado de maneira extraordinária em minha vida. Então, irmãos, que tremendo, não chore, eu vou estar aqui, eu vou resolver a questão. Irmãos, que o Senhor possa tocar na sua vida. Não se sinta desamparado pelo Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor. Aí sim, agora no capítulo 17, o Jacira, boa noite, missionário Jacira e Juan, de Bocaína, de Minas Gerais. Deus abençoe. Do versículo 18 ao versículo 23, nós vamos ver, e o texto 22 resume o que a gente quer, todo o texto, né, desse pedaço, 18 a 23, o 22 resume. Jesus então lhe respondeu, ide e anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, aos pobres anunciado o Evangelho. Irmãos, essa aqui é uma questão que João vai perguntar quem é Jesus, se ele era aquele que era prometido ou ele esperasse alguma coisa, algum outro. E aqui, irmãos, que coisa linda, porque as pessoas esperam de Jesus de maneira diferente, as expectativas das pessoas são diferentes, e talvez as informações que chegaram até João talvez fossem confusas com respeito a Jesus. O todo, de maneira geral, estavam esperando que Jesus fosse o libertador político. Jerusalém estava cativa, estava presa, estava subjugada, ainda que eles tinham muito liberdade para culto, liberdade para um monte de coisa, mas o Império Romano tinha tomado conta
de Jerusalém e eles estavam esperando um libertador político. Eu quero lembrar você dos discípulos do caminho de Emaús. Eles saem de Jerusalém depois da morte de Jesus e caminham para Emaús, e porque eles não haviam percebido ainda quem era e qual era a ação de Jesus sobre a vida deles. E aí eles se perdem nisso e vão caminhar. E há muita gente ainda esperando de Jesus o que não é, o que Jesus não está propondo. E por isso que há essa interrogação, esse envio de João antes da sua morte para conferir quem era Jesus. A minha pergunta é, você sabe quem é Jesus? Porque para muita gente hoje, Jesus é o camarada que vai dar prosperidade, que vai resolver todas as coisas, todas as demandas, e Jesus vai dar uma resposta muito clara aos mensageiros que João envia. Quem ele é? Verso 22. Então Jesus lhe respondeu, ide anunciai a João que vocês estão vendo e ouvindo. O que vocês estão vendo e ouvindo? Eu gostaria que vocês não tivessem dúvida. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. É isso que você precisa entender, quem é Jesus. Quem é Jesus para você? O que Jesus fez e tem feito e irá fazer por você. Tudo isso que Jesus está fazendo é para você crer, entender qual é o que ele quer fazer e o que ele está fazendo. Jesus está no controle de todas as coisas. Nesse momento, eu volto ao texto da viúva de Naim, não chores. Jesus está no controle. Quem é Jesus? Jesus é esse que faz tudo isso, que está pronto a assistir, a responder, a abençoar a sua vida. Então fique atento sobre isso. No capítulo 20, versículo 24 ao 35, Jesus vai começar a falar agora de quem é João. Os discípulos vão embora, os discípulos de João vão embora, e ele começa a dizer quem é João. E ele dá testemunho. Verso 24 do capítulo 7 diz o seguinte, e tendo-se retirado os mensageiros de João, né? Jesus passou a lhe dizer ao povo a respeito de João, que saíste para ver no deserto um castiçal, um caniço agitado pelo vento? Ou seja, vocês foram lá no deserto para ver quem? Hein? O que vocês foram fazer lá quando João estava lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, alguém que está falando, né? Alguém que está dizendo? O que saíste para ver? Verso 25. Um homem vestido de roupas finas? Ou os que veste bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis? Assim que saíste para ver um profeta? Sim, eu digo que ele é muito mais do que um profeta. João Batista, irmãos, é considerado o último profeta do Velho Testamento. E ele veio para cumprir o que Isaías falou. Esse é a voz que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor. Este é aquele, verso 27, Jesus vai falar, esse é aquele que está escrito, eis que envio diante da tua face um mensageiro, o qual preparará o caminho de diante de ti. Verso 28, e vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino é maior do que ele. Impressionante, né? Como Jesus fala, nos nascidos de mulher não há maior do que o João. Agora, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Interessante o que Jesus faz com relação aos critérios humanos de importância. Ele quebra e arruína toda essa questão. O maior entre nós é o menor. Todo o povo que ouviu, verso 29, até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado pelo batismo de João. Mas os fariseus, intérpretes da lei, rejeitaram, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por ele.
aqui, pois compararei os homens desta presente geração, a que são eles semelhantes, são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros, nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentação e não choreis, pois veio João, não com pão, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Mas veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, esse é um glutão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. É interessante, né, irmãos? João não comia gafanhoto, mel silvestre, as pessoas criticavam, tem demônio. Aí Jesus está falando de si mesmo, mas eu vim aqui, agora como, bebo, aí fala assim, tem demônio, é pecador, é miserável. Ou seja, os critérios humanos, irmão, ninguém atende. Então, os discípulos percebem e vão começar a entrar na dinâmica de Jesus e perceber que Jesus está fazendo. De todas as pessoas, ninguém cumpriu melhor o propósito de Deus do que João. Ainda mais o reino de Deus e tudo que viesse depois teria uma herança espiritual, porque sabe de um propósito maior. Ele está anunciando a ressurreição de Jesus. João foi o último profeta do Velho Testamento, como eu já disse, e estava ali preparando a era messiânica, anunciando Jesus. E aí, irmãos, não há como atender de maneira nenhuma os critérios humanos, porque se bebe é porque bebe, se não bebe é porque não bebe, e a gente precisa começar a compreender quem é Jesus e o que Jesus quer fazer em nossas vidas, e isso que a gente precisa perceber. E aí, irmãos, uma passagem extraordinária que vai fechar no livro, o capítulo 7, é justamente da mulher que unge os pés de Jesus. E que texto tremendo, que coisa maravilhosa esse texto, que a mulher, né, aí verso 36 do capítulo 7 e vai até o 49, ela chega por trás de Jesus, fizeram uma festa na cidade, convidaram Jesus e pediram então para Jesus ir até lá. E aí, irmãos, a mulher chega sem ser convidada, ela é uma penetra. Já ouviu falar em penetra? Ela é uma penetra, é a mulher pecadora. Ela chega por trás de Jesus e começa a fazer uma adoração a Jesus. Aí do verso 36 ao 50. O texto que eu gostaria de destacar é o 38. E se colocou por trás de Jesus, aos seus pés, chorando, e molhava-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois enxugou com os cabelos, beijou e ungiu com perfume. A mulher pecadora, irmãos, essa expressão, uma mulher de má fama, possivelmente, uma prostituta. Quando os fariseus percebem essa mulher que chega por trás e se joga aos pés de Jesus, e o seu choro, imagina que choro é esse? Para mim é um choro de contrição, é uma inferência que eu faço do texto, é uma conclusão que eu chego do texto, que ela está chorando pelos seus pecados, chorando por tudo que ela tem vivido, e ela começa a chorar e a molhar os pés de Jesus e enxugar com os cabelos. Irmãos, era uma prática judaica. Chegando na casa, antes de se jantar, de qualquer coisa, era feita uma lavagem dos pés. Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos ali no cenáculo. E quando eles percebem, aqueles líderes religiosos percebem isso, falam assim, se ele realmente fosse profeta, ou seja, se Jesus entendesse do negócio, se Jesus fosse alguém especial, como está todo mundo dizendo, isso era a concepção dos líderes religiosos, ele entenderia que essa mulher é pecadora. Gente, desculpa o nariz aí, eu desliguei o ar-condicionado, acho que está tendo uma quebra aqui de temperatura, e aí o nariz começa a coçar. Desculpa aí. Enfim, e aí Jesus sabe quem é aquela mulher, e está pronto a acolher essa mulher.
Ele está pronto a receber essa adoração. Ele está pronto a permitir que essa mulher também seja convidada, ainda que não pelo dono da casa, mas para algo muito maior. O choro, provavelmente, um choro de arrependimento. Jesus ensina aos discípulos, aproveita para ensinar os discípulos, fala assim, olha, se alguém fez alguma coisa pequena e outro fez uma coisa maior, eu vou até pegar o texto para ficar mais fácil. Aqui, verso 41, certo credor tinha 2 devedores, todos 2 não podia pagar. Um devia 500 denários e o outro 50. E os 2 foram perdoados. Qual dos 2 foi mais amado? E aí Pedro vai responder, ele dirige-se a Pedro e fala assim, suponho que aquele, verso 43, que mais perdoou. Replicou-lhes, julgaste bem. Irmãos, quanto maior, quanto mais a gente erra, mais a transmissão do amor de Deus nas nossas vidas. Não tem ninguém certinho, não. A gente não vai errar, fazer igual os gnósticos, que era uma seita que se infiltrou na igreja, que fala assim, quanto mais a gente errar, mais a gente vai estar se distanciando de nós mesmos e chegando a Deus. Não é isso não. Mas quanto mais é perdoado, mais Ele nos ama. Então não tem ninguém aqui que não possa ser perdoado por Jesus. Que Jesus não possa perdoar. Você sabia disso? Que Jesus pode perdoar todos os seus pecados? Todos, sem problema algum. Ele pode e Ele está pronto a perdoar e a abençoar. E a gente precisa entender isso. A gente precisa botar isso na nossa vida. E voltando-se para a mulher, verso 44, voltando-se para a mulher, disse Simão, vê esta mulher, entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. E aí ele vai dizer de adoração. Irmãos, adoração é mais do que cantar. Adoração é algo que sai da alma e precisa ser presente. Essa mulher, ela em contraste a tudo que está acontecendo, em diante de todas as adversidades, porque as pessoas não convidaram ela não devia estar ali, ela não foi convidada para a festa, em contraste a isso tudo, ela se coloca à disposição de adorar ao Senhor, e ela vai fazer isso de maneira pública, de maneira a que as pessoas que estavam próximas percebessem, e ela não teve vergonha disso. Às vezes eu percebo que há algumas pessoas que têm verdadeira medo ou distração de ser identificado como um crente, como um discípulo de Jesus. Você precisa se identificar. Aquela mulher é pecadora, ela foi perdoada. Olha o verso 50, como Lucas fecha esse texto tão bonito. Verso 50, capítulo 7, Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou, vá em paz. E aí, irmãos, que lição aqueles líderes religiosos agora podiam aprender. E vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, o texto que eu separei aqui para que talvez concretize todo o capítulo 8, é o verso 10. E disse ele, a vocês foi dado conhecimento do ministério do reino de Deus, mas os outros falam por parábola, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Que coisa linda. Olha, perceba só. Jesus agora vai falar, aliás, vamos lá para o resumo do texto, né, do capítulo. O destaque, a semente, a palavra de Deus que cai em boa terra, ouvir com sabedoria. No capítulo 8, do verso 1 a 3, o Lucas vai falar de quem é que sustentava o ministério de Jesus. Olha só, irmãos, o versículo 3, Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, e Susana e muitas outras mulheres ajudavam a sustentar com os seus bens. As pessoas que têm crise aí com relação à dedicação, a dízimo, a contribuição, olha que coisa linda, gente. Quem é que sustentava o ministério de Jesus? Mulheres. Esse texto eu vou ler ele todo, porque vale a pena, são 3 versículos só, e aconteceu, capítulo 8 de Lucas. E aconteceu depois disso,
que andando Jesus nas cidades, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso 2. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Irmãos, essas mulheres últimas, no versículo 3, eram mulheres de destaque na sociedade, que de maneira graciosa responderam àquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com dedicação é que é uma forma palpável de eu dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado. O Senhor é muito bom. E eu quero materializar isso com os meus bens. E aquelas mulheres sustentavam o ministério de Jesus. É também obediência, gratidão, enfim, realmente colocar à disposição de Deus e abençoar o projeto de Deus, a ação de Deus, o ministério, o que Deus tem feito em nossas vidas e abençoar a vida de outros. E aí no versículo 4 a 15, nós vamos, irmãos, por eu botei de 4 a 15 porque ele vai falar agora de Bíblia, vai falar da palavra de Deus. Jesus vai contar uma história, vai narrar em uma coisa que era muito comum para eles, que era o semear, o plantar. Versículo 8, eu quero destacar o versículo 8, diz o seguinte: outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Irmãos, olha que coisa interessante. Ele conta uma parábola. Jesus fala e fala através de parábola. Eu não vou ler, não vou caminhar diante de todo o capítulo 8, porque eu quero parar em alguns momentos aqui. A palavra de Deus precisa germinar em nossas vidas. Muitos ouvem a palavra, mas ouvir é parte do processo, não é o processo inteiro. Dizem a vocês, verso 10, olha só: a vocês foi dado o conhecimento e o mistério do reino de Deus, mas a outros falam por parábola, porque vendo, não vejam, ouvindo, não entendem. Nós precisamos, irmãos, entender e aplicar em nossas vidas o que a palavra de Deus diz. Irmãos, nós precisamos disso, nós precisamos sair da vida religiosa. Quando eu leio a palavra, eu leio para me alimentar, e eu leio e falo assim, aí Jesus vai falando na minha vida, eu falo assim: eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, e cada vez mais que eu leio, mais eu preciso disso para a minha vida. É tornar a Bíblia uma realidade em nossas vidas, em nossos corações. É mais do que alguma coisa que é bonita, alguma coisa que é interessante. Olha que texto. Afluir, verso 4, afluir de uma grande multidão vindo a ter com ele de todas as cidades. Jesus disse por parábola. Irmãos, Jesus olha para aquela multidão de todas as cidades e vai falar por parábola. Por que ele vai fazer isso, irmãos? Porque ele tem um foco. Os seus discípulos. Você é o foco de Deus, você é o foco de Jesus. Jesus quer falar a sua vida, transformar a sua vida, transformar o seu coração. Você precisa realmente entender disso, entender o que ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. E ele vai falar no por parábola: olha, o semeador saiu a semear. E a semente, e ao semear, uma caiu à beira do caminho. A beira do caminho, irmãos, aonde se passa, é pisado, ali não cresce nada. E as pessoas vão fazer aquele caminho, por mais que seja longo, porque ali não vai ter mato, não vai ter pedra. Então eles vão fazer até às vezes o caminho mais longo, mas é o caminho. Então a semente foi lançada, mas ela caiu à beira do caminho. Ou seja, ela não pode entrar na terra porque ela está socada. E ela batendo ali, ela escorreu, ela ficou exposta. E a outra caiu e logo foi pisada, verso 5 do capítulo 8. Ou as aves do céu elas comeram, ou seja, não deu em nada. Mas outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade.
eu morei na Vila da Penha, tinha uma pedra enorme, tinha um senhor lá que ele fez uma empreitada de vida com ele. Toda vez que ele chegava no trabalho, ele pegava sua marretinha, ia lá e ia quebrando aquela pedra. Ele quebrou aquela pedra todinha com a marreta e talhadeira, mas uma pedra enorme. Primeiro, ele queria construir onde estava a pedra. Segundo, ele precisava de pedra para construir a sua casa. Então logo ele pensou, estou em cima do morro, é caro subir com material, era muito caro, você pagava 3 vezes mais o valor da pedra. Então ele falou assim, eu vou quebrar essa pedra. E todos os dias eu vi aquele homem com a sua marreta e a sua talhadeira. Ele chegava e tomava, descansava um pouquinho e ia lá quebrando. Ele quebrou toda aquela pedra. Então em cima dessa pedra tinha um buraco e a poeira ficava ali. Se uma semente batesse ali, logo ela crescia, só que ela não ia a lugar nenhum, porque vindo o sol esturricava ela. Então, Jesus vai falar disso, logo secou por falta de umidade. Outra caiu à beira, no meio dos espinhos, este crescendo, com ela sufocaram. E outra, verso 8, o final caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1, disse isso, e exclamou, quem tem ouvidos, ouça. E logo depois, no versículo 9 até o versículo 15, ele vai explicar, fica fácil, não tem nem muito o que fazer. A minha pergunta é, você tem ouvido, aprendido e praticado a palavra? Porque senão, irmãos, é terra seca. Ou palavra que fica à beira do caminho. Ou é pisada ou passarinho come. Ou é sufocada. Eu já vi gente sufocada. A palavra de Deus vai brotando no seu coração, mas aí chegou a mim e fala, isso é bobagem, cara, isso aí é conto, eu já passei por isso, isso é papo de crente. É sufocada, irmãos. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem está perto de você. Você precisa de gente que abençoe sua vida. A palavra de Deus precisa ser real na sua vida. A gente não pode fazer o que a gente quer, a gente tem que fazer o que a palavra de Deus diz. E eu vejo gente sufocando e sendo sufocado o tempo todo. Mas outra caiu em boa terra. Hoje, eu nem lembrava que ia pregar sobre esse texto, falar sobre esse texto, mas hoje eu resolvi, aliás, alguns dias já atrás, já resolvi que ia plantar lá atrás do quintal. E hoje eu fui lá escavar a terra, preparar a terra para botar a semente. Que momento maravilhoso, né? E em breve aí, daqui a 70 dias, eu espero estar comendo alguma coisa do produto lá daquela plantação. Mas é preciso arar a terra, é preciso... Eu, antes de fazer qualquer coisa, eu tive que capinar para que não tivesse mato. E amanhã, e depois da manhã, e voltar lá todos os dias para tirar os matos em volta. A gente cuida de tartaruga, a gente vai limpar o quintal para botar as tartarugas lá. A gente vai ter que botar um lugar, um separador para as tartarugas não ir comer as plantas que a gente plantou. Então, irmãos, é preciso ter um cuidado. A palavra de Deus precisa estar encontrando na sua vida uma boa terra. Essa boa terra não é só saber, legal, tudo isso é muito bom, muito legal, mas a pergunta é, o que de precioso vai germinar nessa terra? Essa terra está pronta? Ou seja, você vai deixar que Jesus produza na sua vida a 100 por 1? Essa é algo que nós precisamos responder. No capítulo 8, nós vemos agora do versículo 16 ao versículo 18, Jesus vai falar dessa iluminação. Seja bem-vindo, Júlio, Deus abençoe. A Sandra também não cumprimentei, Deus abençoe. A Tânia Rocha também ainda não falei com ela. O Edson, que bom te ver aí, Edson, Deus abençoe. Mas vamos lá. Nessa Dias Campos entrou aí também. Drica, Adriana, Deus abençoe. Bom te ver aí. Irmãos, Jesus vai falar da candeia, que era um velador, que eles que queimava azeite, e eles botavam, como as nossas lâmpadas aqui, agora a gente põe no teto para iluminar toda a casa. E Jesus vai falar, verso 18, portanto, considere atentamente como vocês têm ouvido. A quem tiver, lhe será dado, mas quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, irmãos, olha que mensagem para a gente estar atento às nossas vidas. É mais do que a gente acha, que a gente pensa que a gente está fazendo, está produzindo. A gente precisa produzir aquilo que Jesus manda.
verso 16, ninguém, pois que acende uma candeia, ou seja, um luminar, cobre com vaso, ou põe debaixo da cama. Ou seja, se você fizer isso, não vai iluminar nada. Não é isso. Pelo contrário, coloca em um lugar do velador, em um velador, a fim que encontre e seja luz. Nada há oculto que não seja manifestado, ou escondido que não tenha de ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque o que tiver lhe será dado, e o que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Irmãos, eu entendo isso de maneira assim muito simples. Algumas pessoas se acham, a Bíblia diz que algumas pessoas pensam de si mesmas mais do que convém. E a gente precisa ter muita preocupação com isso, porque a gente acha que é alguma coisa, a gente acha que enfim. E diante da palavra, a gente vai começar a entender que a gente não é coisa nenhuma. Eu acho que o versículo 19 a 21, a gente leu o 16 e o 18 quase com uma introdução àquilo que o autor Lucas está tentando dizer através dos ensinamentos de Jesus, essa série de ensinamentos, essa série de mensagens que Jesus está falando. Ele agora, irmãos, do versículo 19 ao 21, diz o seguinte, capítulo 8, tá, gente? Por favor, verso 19. Vieram ter com ele sua mãe, vieram ter com Jesus, sua mãe e seus irmãos. Não podiam se aproximar por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te, querem te ver. Ele, porém, lhe respondeu. Espera aí, acho que aconteceu alguma coisa aqui no Facebook. Não sei se só travou ou se caiu a conexão. Alguém pode me dar uma notícia aí do Facebook? Só um minuto aqui, pessoal do Instagram, estou vendo se está tudo bem lá no Facebook. Ah, tá normal, ok. Obrigado, Michele. Deus abençoe, é porque aqui travou. Tá. Então tá bom. Tá normal, então tá tudo ok. Ok, então, vamos lá. Porque o meu retorno aqui deu ruim. Então tá tudo bem, vamos lá. E eu já estou terminando porque não dá para a gente ver o capítulo 8, ele é bem extenso e eu não quero perder nada de bom. Eu vou parar aqui na família de Jesus, né? Eu quero parar aqui. Então, olha só. Olha, estão lá tua mãe e teus irmãos. Quero falar contigo, quero que o senhor vá lá. Tem muita gente na porta, não dá para ir. Verso 21, Jesus vai responder a essa demanda e vai falar o seguinte: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Olha que desafio para a gente. Ouvir e praticar. Não adianta conhecer da Bíblia, desculpa, meu irmão. Eu sou o que defende isso. Você conheça a verdade vos libertará. Mas isso é parte do processo. O outro processo é praticar. Nós vivemos um problema muito sério na nossa geração, que é um monte de gente dizendo que é crente, um monte de gente dizendo, falando de Jesus, mas não pratica o que Jesus praticou. Não faz o que Jesus fez. Isso é uma incoerência absurda. Tem muita gente querendo ser privilegiado aí, porque é isso, porque é aquilo outro, e a sua vida depõe contra a sua fala. Quem é minha mãe e meus irmãos? Outra questão aí que se apresenta, alguns dizem que que Maria está virgem até hoje, né? E ali é colocado de maneira muito clara, a minha mãe, quem é minha mãe e meus irmãos. A palavra irmãos ali é sanguíneo mesmo, gente gerada da mesma. Então ali tem irmãos de Jesus. E em outro texto ainda vai falar de irmãs de Jesus. Gente que quer que Jesus vá até lá. Quem é que é a família de Jesus? Irmãos, quando a gente nasce de novo, quando a gente entrega a vida a Jesus, nós temos uma família. Essa família passa a ser
Jesus, a família de Deus. Irmão, a gente não se chama de irmão porque é bonitinho. A gente se chama de irmãos porque nós agora pertencemos em primeiro lugar à família de Deus. Cida está colocando aí seu espaço que faria Jesus. Essa é uma indagação que eu me faço, um livro que eu li, em seu espaço que faria Jesus, que mudou muito a minha perspectiva. Se Jesus estivesse aqui agora, o que ele falaria? Os verdadeiros familiares de Jesus são aqueles que escutam e obedecem às suas palavras. Escutar sem obedecer é insuficiente. Jesus amou a sua mãe, Jesus não está descartando a sua mãe, Jesus amou, e amou mesmo. Mas o que ele está falando é de ter uma íntima relação com ele. Ela não precisava entrar, ela já devia estar lá dentro. Ela não precisava disputar espaço ou pedir algo preferencial, extraordinário, porque ela já devia estar lá, os irmãos dele já deviam estar lá. Então, irmãos, é o momento da gente perceber que nós somos iguais e precisamos nos tratar como tais. Irmãos, eu paro por aqui. Jesus acalma a tempestade, o endemoniado garganta, enfim, várias outras questões aqui que eu gostaria de tratar com muita calma com vocês, mas eu quero me prender ao horário aqui do Instagram, que ele me remonta a uma parada agora, tá? Eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas. A Adriana também leu esse livro. Tem um filme também no YouTube também, quem puder assistir, no seu espaço que faria Jesus também, também é muito bom. E não quero pedir que vocês coloquem aqui, principalmente o pessoal do Instagram, o seu pedido de oração para a gente estar orando por suas vidas, tá? Rapidinho para a gente poder estar orando por esse pedido. A Carla vai fazer cirurgia, né, Carla? Diz aí pra gente, aí, acho que é sexta-feira, quinta-feira também chamada amanhã, né? Eu acho que é quinta. Carla, me põe aí no comentário aí pra gente estar orando pela sua vida. Vá em paz, querida, fique tranquilo, o Senhor é contigo, basta uma palavra de Jesus e Ele vai estar contigo o tempo todo. E vamos colocar aí rapidamente, aí tem os seus comentários aí, os seus pedidos de oração, que eu quero orar por você. E semana que vem, na quarta-feira que vem, a gente termina o capítulo 8 e parte o capítulo 9. E a gente vai estar em breve encerrando o livro de Lucas, tá, gente? Eu convidei vocês a lerem o livro de Lucas e nós vamos dar uma acelerada aí para a gente ir terminando. É amanhã, né, Carlinha? Carlinha vai operar amanhã, então vamos estar orando pela Carla e rogando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Algum outro pedido? Nós temos o Vitor Hugo, que é o pai da Lívia, devemos estar orando por ele. Nós temos a mãe do Henrique, devemos estar orando. Isaac, um bebê está na UTI, aguardando cirurgia. Cida pede oração por ele. Carlos, estaremos em oração por sua vida, amém. E eu estava falando de quem, gente? Pela minha família e amigos, é a Vanessa. Deus te abençoe, Vanessa, vamos estar orando. Também pelo pai, o pai do Henrique, a mãe do Henrique, devemos estar orando pela mãe do Henrique. Devemos estar orando também pelo pai da Carla, pai da Daniele, Flávio, familiares de Luíde. O Luíde não deve ter entrado hoje, porque a família não deve ter deixado, porque ela está fazendo aniversário hoje. Pastor Joel, vamos estar orando. Vanessa, por favor, muda esse nome aí, tá? E vamos estar orando aí por esses pedidos, tá, gente? Os pedidos que eu consigo lembrar aqui. Vamos estar falando com Deus. Se você aí do Instagram cair, tá, gente? A gente se despede com uma boa noite, mas vamos estar orando então. Senhor, obrigado por esse momento, pela Tua palavra lida, aplicada em nossas vidas, em nossos corações, que nós possamos crescer, ó Pai, no conhecimento da Tua palavra e dos Teus feitos. O Senhor é bom, o Senhor é gracioso, o Senhor tem cuidado de nossas vidas e nós Te louvamos por isso, ó Pai. Abençoe a Carla, Pai, na cirurgia que ela vai fazer amanhã. Dê a tranquilidade à Tua serva, que ela possa, Pai, ir em paz
e que nós possamos ter o bom resultado da mão do Senhor sobre a sua vida. Cura, Pai, da sua enfermidade. Abençoe, Pai, todos que estão clamando pelas suas vidas, seus familiares, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus isso. Amém e amém. E aí a gente encerra, gente, esse momento, e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês, tá bom? Muito bom ter vocês aqui. Deus abençoe. Pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Até outro dia. Não esqueça da nossa programação. Hoje eu não falei da programação não, mas não esqueça. Correr com isso.